Pronto, então, boa tarde, por enquanto só meninas, né? Vamos começar a aula de hoje. Boa tarde, Dani. Hoje a nossa aula ela vai ser sobre o processo de adsorção, tá bom? O processo de adsorção nós vamos ver ele de duas formas, que é o processo batelada e o processo de coluna de leito fixo. Então, nós vamos ver batelada essa semana e coluna de leito fixo a semana que vem, tá bom? Então, os objetivos do experimento em batelada é obter os dados da cinética e do equilíbrio, da distorção ocorrendo na forma de batelada. E com os dados, construir, né, as curvas referentes ao processo de distorção, que seriam as curvas de cinética e de equilíbrio, e utilizar modelos matemáticos conhecidos para representar esses dados experimentais. Então, como que acontece o processo de distorção? Alguém lembra como que acontece? Quer abrir o microfone, quer escrever no chat? Alguém lembra aí? Vamos ver se vocês estão escrevendo. O que é o processo de adsorção? Onde que ocorre? Como que acontece? E uma coisinha, né? É muito comum confundir as palavras adsorção e absorção, só que são processos bem diferentes. A gente acaba, às vezes, confundindo, mas são processos bem diferentes. Vocês não lembram como que acontece? Tem um sólido, que é um material adsorvente, e na superfície dele, as moléculas que têm afinidade física ou química vão ficar aderidas e vão ser absorvidas, e depois elas podem ser dissolvidas para esse material ser recuperado. Isso, Rafa, ela praticamente fez uma revisão bibliográfica. O único parênteses que eu abriria ali, que elas podem sim ser dissolvidas desde que a distorção seja física, tá? Se for química, ela não vai poder, porque ela vai reagir ali com o adsorvente, tá bom? Mas é exatamente o que a Rafa falou. Então, esse é um processo, né, que vai ocorrer ali na interface sólido-fluido. A gente pode ter o fluido como sendo um líquido ou um gás. Na distorção em batelada, nós vamos trabalhar com um líquido, e na distorção em coluna, nós vamos trabalhar com gás. Então, aqui agora falando especificamente da adsorção no batelada, né, a gente vai ter essa migração e nesse caso também, em específico dessa aula, a gente vai estar trabalhando com corante, então são moléculas mesmo, mas poderia ser íons, por exemplo, íons metálicos. A gente vai ter essa migração das moléculas da fase fluida para a fase sólida. Então, quando o processo é como, por exemplo, num corante, a gente consegue observar bem essa transferência da cor, né, da fase fluida para a fase sólida. Então, por isso que o processo de distorção com soluções coloridas, ele é interessante que a gente vê exatamente esse processo de transferência de massa acontecendo. Então, ela é uma operação regida aqui por processo de transferência de massa. Então, o que a gente vai nesse experimento? Nós vamos utilizar um corante, que vai ser o corante vermelho. Então, vão ser feitas soluções de corantes, né, dependendo do teste, com diferentes concentrações, ou então uma única concentração, vai ser ajustado o pH, então todos os parâmetros ali vão ser controlados. No caso, como que a gente obtém esses parâmetros, né? Então, esses parâmetros, normalmente, do teste, a gente faz testes que a gente chama de preliminares para obter esses parâmetros. Por exemplo, no teste que a gente vai fazer, vai ser feito no pH igual a 2. Mas por quê? Porque já foram feitos testes preliminares para descobrir que o pH 2 é o pH que melhor favorece a dissorção para esse conjunto adsorvente-adsorvato. Só que como que a gente consegue fazer, então, a determinação do corante, né? Como que a gente determina ele? Nós determinamos a concentração dele por espectrometria. Então, a gente vai utilizar um espectro, onde nós vamos ter que fazer uma varredura do comprimento de onda para obter o pico máximo de absorção, né, pico máximo de absorção no comprimento de onda, onde a gente vai obter, no caso, né, após essa varredura, um pico máximo de absorção de 540 nanômetros. Ou seja, as leituras que nós vamos fazer das soluções vão ser realizadas nesse comprimento de onda, que é onde a gente consegue observar esse pico na absorção ali. E nós vamos fazer também soluções padrões para construir exatamente essa curva de calibração. Então, a gente vai fazer soluções com concentrações conhecidas,
já no pH de operação também, porque aqui o pH pode interferir também nessa absorção aqui. E a gente vai fazer essas soluções nesse comprimento nessa faixa e vamos obter ali, então, a absorbância dessas soluções nesse comprimento de onda. Com isso, a gente consegue construir uma curva de calibração. Assim, quando a gente faz o teste, o experimento, o que acontece? Nós pegamos a solução após o experimento e antes também, que é nossa concentração inicial, e nós fazemos leituras lá no espectro, depois nós jogamos as absorbâncias obtidas no espectro na nossa curva de calibração para obter, então, a concentração inicial e final após cada experimento. O teste de distorção embatelada, a gente faz o teste cinético. Nesse teste cinético, nós temos as condições aqui também já fixas, né? No caso do teste cinético, a gente usa uma concentração da solução e nós vamos retirando do shaker, que é o instrumento que eu já vou mostrar para vocês, de tempos em tempos. Isso porque é um teste cinético, ou seja, a gente quer saber o comportamento com o tempo, comportamento da distorção com o tempo, e descobrir nesse teste qual que é o tempo de equilíbrio, ou seja, qual que é o tempo que não vai mais haver essa transferência de massa. Então, se a gente deixar que o teste continue, não vai mais haver essa diferença de massa, justamente porque a gente não tem mais aquela força motriz para acontecer o processo de distorção, que seria essa diferença de concentração. Não tem mais essa força para mover esse processo, para mover essa operação acontecendo. Então, depois que a gente descobre o tempo de equilíbrio pelo teste cinético, nós fazemos o teste que nós chamamos o teste de equilíbrio. E nesse teste de equilíbrio, a gente vai deixar o processo acontecendo até o tempo de equilíbrio, que foi determinado aqui. E nesse caso, a gente pode tanto variar a massa de adsorvente, como variar a concentração da solução. No nosso caso, foi escolhido variar a concentração da solução. Isso por quê? Isso porque a massa do adsorvente utilizada ela era muito baixinha. Então, se a gente variasse a massa do adsorvente, a gente ia ter que pegar massas menores ainda. E isso não é viável, né? Até pela sensibilidade da balança. E aqui tá errado. Foi feito só no pH igual a 2, tá bom? O teste de equilíbrio. Não foi feito numa faixa de 2 a 10, só no pH igual a 2. Professora, pode perguntar. Eu acho que você não está espelhando a sua tela. Mentira! Então, André, eu fiquei mandando mensagem, não sei se você queria testar o pessoal, assim, falei, você está testando o pessoal, né? Não, achei que estava compartilhando. Parei agora deixa eu... Vamos ver. Obrigada por avisar, Dani. Você está me mandando mensagem, Lari, eu não estava olhando, porque eu estava achando que eu estava... Não, eu não achei, eu achei que você estava só falando, daí eu pensei, quando você corrigiu você mesma, aí eu falei, acho que ela tá lendo, mostrando de algum lugar. Não, tô mostrando. Estão vendo agora? Estamos. Tá, então deixa eu ver. Aqui são informações que vocês conseguem ver depois, que é do corante, tá? Aqui, olha só, que eu estava falando para vocês, então, que a gente consegue ver quando quando a gente está fazendo uma distorção de um corante, né? No caso, a gente consegue ver essa transferência da cor da solução para o dissolvente, tá? Então, eu estava aqui nesse slide que eu falei aqui que o pH que a gente faz não foi numa faixa de pH, foi só no pH igual a 2, nesse experimento aqui, tá bom? Então, a gente fez só no pH igual a 2, e foi variada a concentração da solução, porque a massa de adsorvente, ela era muito baixinha. E aí vocês vão me perguntar, prof, como você sabe que essa massa de sorvete é muito baixinha? É porque esse experimento específico, eu já trabalhei ele lá no mestrado, então eu já fiz muitos testes com ele até descobrir essa massa. Porque o que acontece? Se a gente estiver trabalhando numa operação industrial, é interessante que o adsorvente absorva todo o soluto ali da solução. Só que quando a gente está fazendo teste de cinética e de equilíbrio, a gente quer justamente fazer a curva da cinética e do equilíbrio. Então, nesse caso, a gente tem que descobrir qual é a capacidade máxima do adsorvente. Se ele absorver tudo, a gente não sabe se ele absorveria mais ainda. Como é uma resina que a gente está trabalhando, então ela tem uma capacidade muito elevada. Por isso, para um volume tão pequeno, que é 50 ml que a gente faz no Erlen, a massa do adsorvente, que é um adsorvente com uma área superficial elevada,
ela é muito pequenininha, por isso que a gente variou a concentração da solução no teste de equilíbrio. Então, aqui, só para vocês entenderem, né, como que é feito o teste. Ele é colocado, então, esses Erlings lá no shaker, esse aparelho aqui que fica dançando, mexendo, tá? No teste cinético, a gente coloca ali todos os Erlings ao mesmo tempo e, com o passar do tempo, a gente vai retirando. Isso por quê? Porque daí a gente vai ler essa concentração da solução lá no espectro, depois colocar lá na curva de calibração, absorbância lá do espectro, e daí a gente vai ver esse comportamento da distorção com o tempo. E a gente vai fazer isso até quando? Até quando a gente observar que, passando o tempo, não há mais a distorção. Então, nesse tempo, é o tempo de equilíbrio que vai ser utilizado para o teste de equilíbrio. No teste de equilíbrio, a gente coloca todos os Erlings lá, com concentrações diferentes de solução, deixa ele lá, chacoalhando lá, até atingir o tempo de equilíbrio. Nesse caso, é um tempo bem elevado, que foi de 96 horas. Então, após 96 horas, é que os Erlings eram retirados lá do shaker e a absorbância aqui da solução era medida. Nesse caso, não foi necessário fazer o processo de filtração. Por exemplo, se a gente estivesse utilizando um carvão, às vezes no carvão tem algumas partículas muito fininhas que elas ficam ali em suspensão na solução. A gente teria que fazer a filtração da solução aqui, para depois a leitura da absorbância. Nesse caso da resina, ela tem uma densidade alta, então ela fica no fundo, e a gente tira tranquilamente um sobrenadante aqui da solução para poder fazer essa leitura, tá bom? Então, foi mais simples. Aí aqui vocês têm algumas questões que vocês vão responder lá no relatório, tá? Falar sobre os parâmetros que influenciam o processo de distorção e justificar a influência desses parâmetros. Então, existem vários parâmetros para vocês falarem lá, né? Do processo de distorção como um todo. Não estou falando só da distorção embatelada, tá bom? Vocês podem falar do processo de distorção como um todo. Então, vocês vão falar sobre as condições operacionais, né? O que são essas condições? Por exemplo, temperatura, né? O tempo, a capacidade da dissolvente, as características desejáveis da dissolvente, tudo isso daqui vai entrar nesses parâmetros. Falar qual a importância desse estudo que a gente faz lá experimental do equilíbrio da cinética. Então, para a gente dimensionar, por exemplo, um processo industrial de distorção, qual a importância de se conhecer a cinética e o equilíbrio da distorção, e no caso do experimento, que poderia ser melhorado nesse experimento de distorção embatelada, certo? Aí, como eu falei para vocês que a distorção vai ser a distorção embatelada e a distorção em coluna, então vocês vão entregar um único relatório. Isso porque vocês conseguem aproveitar, por exemplo, a introdução, até mesmo na parte do equacionamento, do referencial teórico. Então, vocês conseguem fazer uma coisa só, né? Claro que vai ter algumas equações específicas para batelada e outras específicas para coluna, mas vocês conseguem resumir isso num tópico só, conseguem fazer uma conclusão geral, tá? Vocês só não vão conseguir comparar um processo com o outro, porque na distorção embatelada a gente utilizou solução de corante líquida, né? E no processo em coluna a gente vai fazer a distorção de CO2 em carvão ativado. Então, são processos, assim, bem, bem diferentes em relação a termos do soluto e do adsorvente, tá? Alguma dúvida, gente? Fora que o mico que eu paguei de não estar apresentando a tela. Agora eu vou parar a apresentação. Nesse momento, não, professora. Não? Tudo tranquilo? Alguém já chegou a trabalhar com a distorção embatelada? Não. Não? Vocês, eu acho que quem fez IC já mexeu em espectro, fez curva de calibração, mesmo que não seja em espectro, né? Em outro equipamento, tranquilo com isso? Sim, não, mais ou menos? Fazer mesmo, a única vez que a gente fez foi com você, em tratamento de resíduos. É isso que eu ia falar, que lá vocês fizeram. Se falasse que nunca fez, aí eu ia falar, olhe, mocinho. Exatamente. Mas vocês... Já aconteceu tanta coisa que parece que já faz muito mais tempo do que realmente faz.
Mas então, olha só, é interessante que vocês já sabem isso, porque lá era da curva de calibração de DQO, né? Então, também era por esse método, né, colorimétrico e tal, lá no espectro, né, por comprimento de onda ali, absorbância e tal. Então, já está bem, assim, mais palpável para vocês, porque quem nunca viu, apesar de ser simples, o primeiro contato não é tão simples assim, não é tão fácil de se entender. Até eu acho que vocês lembram lá, né, quando vocês fizeram, que é estranho no início, né? Então, pessoal, se caso vocês não tenham nenhuma dúvida nesse